Há momentos em que algo muda na atmosfera. Você sente isso. Não é barulho, não é ansiedade, não é apenas emoção. É como se o céu estivesse se inclinando bem devagar, como se o Eterno quisesse sussurrar ao seu coração. Você não sabe explicar, mas sente. Algo está se movendo, algo está vindo. Talvez você esteja escutando esta oração porque seu espírito está inquieto, como se estivesse tentando entender um sinal invisível, uma palavra que ainda não foi dita, mas que o seu coração já captou. E eu te digo, não é por acaso que você está aqui agora. O próprio Deus tem algo a te dizer. Hoje não é só mais um dia. Este é o dia em que o Senhor começa a revelar aquilo que você esperava há anos. Mas antes que a promessa chegue, Deus trabalha dentro. Ele entra silenciosamente, como um vento que muda a estação sem fazer barulho, mas deixa tudo diferente, e Ele está aqui, agora, e quer falar com você. Mas antes de prosseguirmos, faça uma coisa simples. Se esta oração já tocou seu coração de alguma forma, curta este vídeo agora. Isso não é só para números, é um ato de fé. É você dizendo, Senhor, eu recebo essa palavra. E se puder, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não guarde só para você o que o céu está liberando. O Espírito Santo ama quando dividimos a palavra. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo porque Deus tem muito mais para te dizer por aqui. Isso é só o começo. Sinta, feche os olhos se puder. Respire fundo. Escute. Quando Deus se aproxima, o ambiente muda. As cores parecem outras. Os sons ficam mais suaves. A alma sente um peso de eternidade. Aquilo que antes era comum começa a carregar sinais do sobrenatural. Talvez você esteja passando por um tempo em que tudo parece estar fora do lugar, mas eu te digo com toda a autoridade que há no nome de Jesus, isso não é confusão, é preparação. Deus está te preparando para algo tão grande que se Ele te entregasse agora você não suportaria. Por isso, Ele começa ajustando o seu interior. Sua visão muda, seu coração muda, seus desejos mudam. O que antes te preenchia, agora parece vazio. E o que antes era suficiente, agora parece pequeno demais. Isso é Deus. A palavra diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você consegue entender? Ele tem algo que nenhum ser humano jamais imaginou, e Ele está preparando você para isso. Se você sente essa inquietação, essa sede, essa impressão constante de que algo está prestes a acontecer, não lute contra isso, se entregue, porque quando o céu começa a mover, a terra treme, e eu te convido a orar comigo agora. Senhor, nesta hora sagrada, eu coloco diante de Ti o coração dessa pessoa que ora comigo. Talvez ela nem saiba como começar, talvez esteja cansada, esgotada, talvez esteja sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Mas o Senhor conhece cada detalhe. O Senhor ouve até o choro silencioso da alma, e é por isso que o Teu Espírito a trouxe aqui. Não por acaso, mas por propósito. Sabe, muitas vezes Deus não fala alto, Ele fala profundo. Ele não grita, Ele toca. Ele não aparece como um trovão, mas como um sussurro que atravessa as defesas da alma e vai direto ao espírito. Talvez você esteja no meio de um deserto e está difícil acreditar que há promessas depois da areia, depois da sede, depois da solidão. Mas o mesmo Deus que tirou Moisés do deserto, o mesmo que falou com Elias dentro de uma caverna, o mesmo que viu Agar chorando com Ismael no calor do abandono, é o mesmo que te vê agora. Você não está só. Você não está esquecida. Você não foi deixado de lado. O Senhor diz, em livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É por isso que mesmo quando tudo parece ruir, de alguma forma você continua de pé. Mesmo quando tudo diz acabou,
Uma chama insiste em continuar acesa dentro de você. Essa chama é o Espírito Santo. Ele não te deixou. Mesmo que todos tenham virado as costas, mesmo que as portas se fechem, mesmo que as lágrimas sejam sua única companhia, Ele ainda está aí, sussurrando: eu estou contigo. Eu vou te levantar. Sinta isso agora. É como um bálsamo, um calor que toca sua alma. Não é emoção, é presença. É o Senhor se inclinando sobre você, dizendo: filho, filha, eu tenho mais, eu tenho algo novo. Não acabou, vai começar. Eu sei que tem sido difícil, eu sei que o cansaço é real, mas Deus é especialista em levantar guerreiros das cinzas. Ele ressuscita sonhos que estavam sepultados, Ele transforma lágrimas em testemunhos. Você lembra de Jó? Tudo foi tirado, tudo. Mas ao final diz a palavra em livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Deus é Deus de restauração. E essa restauração começa agora no seu interior. Ele está arrancando a dor e plantando fé. Está tirando os escombros e erguendo um novo alicerce. Escute bem. Esse incômodo que você está sentindo, essa sensação de que algo está para acontecer, não é ilusão. É o céu se movendo. É o Espírito Santo te sacudindo por dentro, dizendo: prepare-se, eu estou agindo. Você está em transição. Está saindo do tempo da espera e entrando no tempo do mover. Mas entenda uma coisa. Antes da promessa se revelar aos olhos, ela se revela ao Espírito. Por isso, talvez você esteja sentindo tudo, sem ver nada ainda. Mas não se preocupe, a fé enxerga o que os olhos ainda não. Venho em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a palavra diz: porque andamos por fé e não por vista. Essa é a chave. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para então ver. E Deus está vendo sua fé. Aquela fé que continua orando, mesmo sem respostas. Aquela fé que continua esperando, mesmo cansada. Aquela fé que ainda acredita, mesmo com o coração machucado. É essa fé que move o céu. É essa fé que toca o coração de Deus. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela estava há 12 anos sofrendo, rejeitada, fraca. Mas um dia ela disse: se tão somente eu tocar nas vestes dele, serei curada. E tocou, e Jesus parou. No meio da multidão, ele parou, olhou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Isso está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 34. Deus para por causa da sua fé. Ele muda rotas, quebra protocolos, atravessa multidões, só para alcançar um coração que acredita. E hoje, Ele está te alcançando. Ele está indo ao encontro da tua dor. E onde havia ferida, vai haver cicatriz, e onde havia lágrima, vai haver sorriso, e onde havia morte, vai haver ressurreição. Porque o nosso Deus é o mesmo que fez Lázaro sair do túmulo depois de 4 dias. Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 43. Lázaro, vem para fora. E hoje, Deus também está chamando algo seu para fora. Está chamando seu ânimo de volta. Está chamando sua coragem, sua esperança, seu propósito. Está dizendo: vem para fora. Sinta essa unção entrando na sua casa. Sinta esse mover tomando o ambiente. Seus olhos podem até não ver, mas o mundo espiritual já está agitado. Anjos estão se movendo. O céu está em atividade. Deus já liberou palavras ao teu respeito. Agora, é só questão de tempo até o milagre se manifestar. Mas não fique parado. Ore, jejue, consagre, adore, porque a promessa é grande, mas exige preparação. Filho, filha, escute com o coração. Nem toda dor é punição. Algumas dores são convites. Convites divinos para um reencontro com o propósito. Você lembra de Jonas? Deus o chamou para Nínive, mas ele fugiu. Pegou o caminho oposto. E sabe o que aconteceu? Uma tempestade, um peixe. 3 dias no ventre daquilo que parecia o fim. Mas foi no escuro que Jonas orou como nunca. Foi no fundo que ele se reencontrou com o alto. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 2.
Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Você está ouvindo isso agora porque Deus quer te lembrar. Mesmo no escuro, Ele te ouve. Mesmo quando ninguém mais acredita, Ele te escuta. E se Ele te colocou aí, não foi para te enterrar. Foi para te ressuscitar. Você vai sair disso mais forte, mais maduro, mais cheio do Espírito. Você já reparou que algumas perdas fizeram você orar mais? Algumas traições te empurraram para mais perto de Deus? Alguns vazios fizeram você buscar o que realmente importa. É porque Deus transforma feridas em pontes. Ele usa até os ventos contrários para te levar para o lugar certo. É o que aconteceu com José. Seus irmãos o venderam. Ele foi jogado no poço, depois na prisão. Mas o plano de Deus estava de pé. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus vai fazer isso com você também. Tudo que fizeram para te derrubar, Ele vai usar para te levantar. Tudo que quiseram usar para te humilhar, Ele vai transformar em exaltação. Mas para isso, você precisa permanecer. Permaneça crendo, permaneça buscando, permaneça obedecendo. O inimigo quer que você desista antes do tempo, mas Deus quer te fortalecer no tempo, porque Ele não tem pressa, mas tem propósito. E enquanto o céu trabalha, você se prepara, porque o que está vindo é grande demais para um coração distraído. A bênção é linda, mas exige estrutura. A promessa é gloriosa, mas requer maturidade. Não é à toa que você está passando por isso. Não é em vão que você está chorando. Cada lágrima tua tem endereço certo. Elas sobem como oração silenciosa e Deus as recolhe. Livro dos Salmos, capítulo 50. E 6, versículo 8. Tu contaste as minhas aflições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Querido, você pode estar vivendo agora o que parece ser o fim, mas lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos sofrendo, 12 anos sendo ignorada. Gastou tudo com médicos e nada adiantou. Mas bastou um toque, um único toque na orla do manto de Jesus e tudo mudou. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 28. Se tão somente tocar em suas vestes, ficarei curada. Foi fé no meio da dor, coragem no meio da multidão e um coração que não desistiu mesmo quando todos diziam: não tem mais jeito. Filho, filha, tem jeito sim. Tem esperança, sim. Tem cura, sim. Porque o mesmo Jesus que andava pelas ruas de Cafarnaum está agora onde você está. Você não está ouvindo isso por acaso. Há algo do céu visitando sua casa neste momento. E se você crer, se você estender tua mão em fé, vai tocar em algo espiritual que mudará o natural. Deus ainda abre o mar vermelho. Deus ainda fecha a boca de leões. Deus ainda alimenta no deserto. Deus ainda acalma a tempestade. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 26. Então, levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Esse mesmo Jesus está dizendo: Filho, por que temes? Estou aqui. E é por isso que agora, neste momento, eu quero que você pare tudo e reflita. Quantas vezes você escapou por pouco? Quantas vezes deu errado para te proteger de algo pior? Quantas portas se fecharam? Mas hoje, olhando para trás, você entende? É Deus. Sempre foi Deus. Mesmo quando você não via, mesmo quando achava que estava sozinho, Ele estava te guardando, te moldando, te ensinando. Agora eu te faço um pedido. Se essa oração está tocando o teu coração, se essa palavra está ecoando no mais profundo da tua alma, não guarde isso só para você. Clique agora no botão de curtir. Escreva nos comentários: eu creio, eu recebo, Deus está comigo. E compartilhe com pelo menos 7 pessoas. 7 é número de plenitude, número de Deus. E quem compartilha a esperança, colhe milagres. Inscreva-se no canal, ative o sino, porque diariamente Deus tem uma nova palavra para te entregar aqui. Você não está sozinho. Essa comunidade é sua casa espiritual.
E mais do que números, nós somos família. Família de fé. Família que ora. Família que vence de joelhos. Você já percebeu que Deus não escolhe os mais fortes? Ele não chama os mais preparados. Ele prepara os que têm coração quebrantado. Olhe para Davi. Era o menor entre os irmãos, o mais improvável. Ficava com as ovelhas no campo. Enquanto os outros passavam diante do profeta, ele nem foi lembrado. Mas foi exatamente ele que Deus escolheu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Filho, filha, Deus te vê. Mesmo que ninguém tenha te notado, mesmo que te deixem de lado, mesmo que zombem da tua fé simples, Deus está olhando o teu coração agora. E quando Deus olha para o coração, as coisas mudam. Ele chama os fracos e os transforma em valentes. Ele encontra os caídos e os levanta para o trono. Ele pega o improvável e coloca onde ninguém imaginava. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar. Lembra de José? Traído pelos irmãos, lançado numa cova, esquecido numa prisão. Mas em tudo Deus estava com ele. Deus estava escrevendo uma história, e quando chegou a hora, o faraó chamou e disse: Tu serás o governador do Egito. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Deus vai transformar o mal em testemunho. Vai usar tuas lágrimas para regar tua colheita. Vai usar teus desertos para construir tua fé. Nada está sendo em vão. Tudo será usado. Tudo está cooperando. Você só precisa fazer o que poucos fazem: permanecer. Permanecer quando dói. Permanecer quando ninguém entende. Permanecer quando tudo diz: desista. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Deus está moldando teu caráter no silêncio. Está treinando tua fé na espera. Está provando teu coração na tempestade. E quando você menos esperar, a promessa vai bater à tua porta. E sabe o que você vai dizer? Foi Deus. Só Deus poderia fazer isso. Agora, pare por um momento e diga: Senhor, eu confio. Mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo chorando. Repita comigo: Senhor, me ajuda a permanecer. Me ajuda a não desistir. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que há um propósito nisso tudo. E eu decido hoje confiar. Amém. Sabe, filho, filha, muitas vezes a gente acha que o milagre demora demais, que a resposta nunca vai chegar, que o céu está fechado. Mas Deus não é como o homem. Ele não se esquece de você. Ele está trabalhando em silêncio. Ele prepara o momento perfeito. Você já ouviu a história de Ana, mulher que desejava um filho, mas por anos e anos seu ventre era fechado. Ela orava, chorava, clamava, mas parecia que nada acontecia. Até que um dia, quando ninguém mais tinha esperança, Deus ouviu o clamor dela. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. E sucedeu que, passado o tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, dizendo: porquanto o pedi ao Senhor. Veja, mesmo quando o silêncio é longo, Deus está ouvindo. Mesmo quando a espera parece sem fim, Deus está trabalhando. Talvez você esteja nesse lugar hoje, esperando por um milagre, esperando por uma resposta, esperando por um sinal. Deus está dizendo para você: eu sou o Deus do impossível, eu faço novo tudo. Livro de Isaías, capítulo 43, versículos de 1 a 3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel teu Salvador.
Essa promessa é para você. Nos seus momentos de medo, de angústia, de solidão, Deus está contigo. Não desista. Não pare de crer. O milagre está chegando. Agora, eu quero que você faça algo muito importante. Se essa palavra tocou seu coração, inscreva-se no canal. Curta esse vídeo para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Compartilhe com alguém que precisa dessa fé hoje. Deixe seu comentário. Diga onde Deus está agindo na sua vida. Você faz parte dessa família de fé. Aqui, nós oramos juntos, clamamos juntos, vencemos juntos. Vamos orar mais uma vez, juntos, pedindo com fé. Senhor, eu creio no teu poder. Eu creio que tu és fiel. Eu creio que tu estás comigo em todo momento. Faz o impossível acontecer na minha vida. Renova minha esperança e fortalece minha fé. Amém. Meu querido, minha querida, chegou o momento de fechar esta oração com a certeza que Deus está agindo na sua vida. Mesmo quando você não vê, Ele é o Deus que não falha, não cansa, não desiste de você. Ele está preparando bênçãos tão grandes que vão surpreender até mesmo os seus maiores sonhos. Lembra do que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Esse futuro, essa esperança, já estão chegando para você. Eu sei que você já passou por muita coisa. Talvez tenha duvidado, talvez tenha chorado, talvez até pensado em desistir. Mas eu te digo, não desista agora. Você está a um passo da virada. Livro de Salmos, capítulo 23, versículos 1 a 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você não está sozinho. Deus caminha com você em cada passo, em cada luta, em cada vitória. Agora, respire fundo e sinta essa verdade dentro do seu coração. Você é amado. Você é escolhido. Você é uma vitória em Cristo. Antes de terminar, quero te pedir uma coisa muito especial. Se essa oração tocou sua alma, se você sentiu a presença do Espírito Santo agora, não guarde só para você. Clique em inscrever-se para fazer parte dessa família. Deixe o seu like, isso ajuda a espalhar essa palavra. Compartilhe com seus amigos, familiares, alguém que está precisando desse toque divino. E escreva aqui nos comentários, conte pra gente o que Deus está fazendo na sua vida. Sua história pode ser o milagre que outra pessoa precisa ouvir hoje. Vamos orar juntos mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Que a tua luz brilhe em meu caminho, que o teu amor me fortaleça, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Amém. Vai em paz, com fé e esperança. E lembre-se, o melhor de Deus ainda está por vir.